E aí galera, o vídeo de hoje será uma batalha entre um deus, um caçador de deuses contra um caçador de demônios. Então vamos ao vídeo. Bem, o vídeo de hoje vai ser uma batalha clássica, né, entre o Kratos e o Dante. E olha que ironicamente, né, o Kratos é um deus e ele caça deuses. Não é porque ele é tipo um caçador de deuses, não é, mas o mundo fato dele ter caçado basicamente todo o panteão grego. O outro é um Dante, né, que basicamente é um caçador de demônios, ele trabalha caçando demônios. Então, vamos lá, vou começar falando do Kratos, né, porque basicamente é um deus e aqui a gente é de Jesus, a gente não compactua com demônios, tô brincando, vamos ao vídeo lá. Não que a gente compactua com demônios, ficou meio errado, vocês entenderam. Vamos falar aqui então do Kratos, né, basicamente, né, eu vou contar um pouco da história aqui rapidamente do Kratos, rapidamente. O Kratos, né, ele é um espartano, né, que basicamente ele foi subindo de cargo até que ele começou, né, a encontrar bastante problema enfrentando os bárbaros, né? E o que são esses bárbaros, gente? Só uma curiosidade aqui rapidamente. Pra quem não sabe, bárbaros geralmente são povos invasores, né? Suponhamos que tem uma região X, essa região X está sendo invadida por algum povo, alguma coisa assim. Geralmente, né, as pessoas que estão sendo invadidas chamam esse povo de povos bárbaros, principalmente quando é de outro continente, né? Quando tá vindo de uma outra região que não é dominada por esse povo, ou não são regiões vizinhas, ou que tem algum tipo de ligação. Mas voltando aí, né? Basicamente o Kratos, né, tá enfrentando esses bárbaros, ele tá tomando um pau desses bárbaros, não tá aguentando enfrentar os bárbaros, tá sendo demais pro bom de guerra. Aí o bom de guerra chega e fala assim, mano, eu preciso de arrumar um jeito de ganhar desses bárbaros. Ele faz um pacto com eles, que basicamente o Ares transforma ele no seu mercenário, e aí o Kratos começa a fazer trabalhos para o Ares, né? E basicamente o Ares vai lá e faz com que o Kratos mate a sua própria família. Aí, meu filho, aí é que o bicho pega, que o Kratos renuncia ao Ares, né? Basicamente, quando ele mata a família dele, ele é amaldiçoado, a pele dele fica branca, aí ele começa a sair matando todo mundo, né? Caçando deuses e vira basicamente o fantasma de Esparta. E meio que nessa aventura dele começa ele matando alguns carinhas nada a ver e termina ele matando os Zeus, simplesmente o maior deus do panteão grego. Basicamente, essa é a história dos primeiros jogos de Deus da Guerra. E depois, né, nos próximos jogos, o Kratos termina matando todo o panteão dos deuses nórdicos, né? E basicamente essa é a história. Então vamos analisar os feitos, né, que o Kratos teve nessa aventura dele de sair caçando deuses como se não houvesse amanhã, nessa busca implacável dele por vingança. Bem, basicamente vamos começar falando da força do Kratos. Qual é a força do deus da guerra, do bom de guerra? A força do Kratos é escalada como uma força imensurável ou força infinita, basicamente com a manopla de Zeus. E basicamente essa manopla foi usada para trancafiar todos os titãs no Tártaro, né? E depois ainda o Kratos usou ela para dominar e reencarnar o Atlas, né? E também o Kratos tem a força comparável à força do Ares, que basicamente é superior aos titãs, né? E basicamente esses titãs já tinham força, né, para suportar todo o peso do universo de Deus da Guerra, né, por mais de 20 anos. E basicamente o universo de Deus da Guerra é infinito, né, pois ele tem diversas dimensões, é dito em diversas fontes que é um universo que é expansivelmente, que é considerado um universo de tamanho infinito, né? Tanto o submundo como o paraíso e por aí vai. Já foi dito que é infinito. E basicamente esses titãs suportaram esse peso, né? Suportaram o peso do universo, né? No pilar do mundo, mostrando que sim, que eles têm essa força imensurável, né? E depois o Kratos ainda foi capaz, né, de ficar um pouco mais forte e também foi capaz de fechar o Helmtares com a pura força bruta, né? Outro feito absurdo do Kratos foi a capacidade de levantar um templo que tinha o peso de todos os 9 reinos lá da mitologia nórdica. Então, basicamente, essa é a força do Kratos, uma força simplesmente imensurável, infinita, incalculável. Agora vamos à velocidade do Kratos. Bem, basicamente o Kratos, ele foi capaz de enfrentar as Irmãs do Destino, ele foi capaz de derrotar vários deuses e titãs, e alguns dos titãs são até responsáveis mesmo por criar o conceito de tempo no universo de Deus da Guerra, né? O Kratos também, ele foi capaz, né, de superar o Hermes e pegar as botas dele, que depois, posteriormente, ele conseguiu ser mais rápido que as explosões de luz do Helios. E você deve estar falando assim, como que a velocidade dele só é acima da velocidade da luz? Não, essas explosões de luz do Helios eram capazes de iluminar todo o submundo, e basicamente todo o submundo é considerado infinito, porque lá em Deus da Guerra, como eu já expliquei anteriormente na questão da força, o submundo é infinito. Então se ele consegue iluminar todo o submundo com a sua luz, é claramente a velocidade, não é só a velocidade da luz, é bastante superior, dando para o Kratos uma velocidade extremamente imensurável, isso que ele foi capaz de superar essas explosões de luz.
vamos à inteligência do Kratos. Bem, com toda certeza o Kratos é bastante inteligente. Ele não chega a ser um gênio, né, como por exemplo o Goku, que é um gênio nas batalhas, e outros gênios que a gente encontra aí. Mas o Kratos é sim bastante inteligente, visto que ele foi capaz de se tornar um general, né, um capitão do seu exército, venceu diversas batalhas e conseguiu vencer diversos desafios ao longo das aventuras dele, como por exemplo o Labirinto de Mitos. Mostrando assim que Kratos é bastante inteligente, ele não é só um monte de músculos, né, uma montanha de músculos. Agora vamos à durabilidade do Kratos. Bem, a durabilidade do Kratos é extremamente alta, né? Ele não é simplesmente indestrutível, né? Não é aquela, nossa, o cara é implacável, visto que ele já sofreu várias derrotas, né? Ele já foi ferido diversas vezes, né? Então não dá pra dizer que ele teria uma resistência. Meu Deus, o cara é invulnerável, ele pode ser ferido, né? E provavelmente, né, a durabilidade ele é comparável à sua potência de ataque, né? E também ele tem um grande vigor, né? Visto que o Kratos consegue fazer coisas muito sobre-humanas, né? Lutar por dias, correr por dias e andar por quilômetros sem mesmo se demonstrar estar cansado. Vamos falar sobre as armas do Kratos, né? Bem, o Dante e o Kratos usam armas, então eu tenho que falar das armas dos dois. Não vou considerar todas as armas, porque eles têm um arsenal simplesmente absurdo, mas eu vou considerar as três principais que fariam sentido em uma luta. Do Kratos basicamente vai ser o machado Leviatã, né, as lâminas do caos e o escudo guardião. E basicamente o que? O machado Leviatã, né, dá pro Kratos as habilidades basicamente de controlar gelo, né, ou habilidades relacionadas ao gelo, né. As lâminas do caos basicamente são lâminas imbuídas nas chamas do submundo forjada por eles, né, e são lâminas extremamente poderosas. E agora o escudo guardião, basicamente é o escudo guardião, ele tem a habilidade de mudar de formas e ele consegue refletir ataques, né? Então essas vão ser o arsenal do Kratos. Bem, basicamente agora que eu já falei das características do Kratos, vamos falar do Dante, né? Quais são os poderes do Dante. Mas antes, gente, não se esqueça, por favor, deixa o like aí pra me dar essa força nesse vídeo que eu tô fazendo pra vocês, que é bastante interessante, eu gastei muito tempo pesquisando, então deixa o like aí pra me dar essa força. Então vamos ao Dante. Vamos falar sobre o Dante aqui. Bem, basicamente o Dante ele é um meio demônio, né? Obviamente. Que a mãe dele... Vou voltar aqui. Então, o Dante ele é um meio demônio, né? E basicamente ele começou a caçar demônio, porque a mãe dele foi morta por uns demônios aí. Aí ele começa a trabalhar de mercenário, caçando demônio. Tem várias aventuras do Dante aí com os amigos dele. E basicamente é isso que você tem que saber sobre o Dante aqui pra essa batalha. Então vamos à força do Dante, né? Qual é a força do Dante? Bem, basicamente a força do Dante é escalada com uma força nível multiversal complexo, né? Visto que ele seria capaz de destruir vários universos ou várias linhas do tempo infinitas e por aí vai, né? Pra vocês terem uma ideia, né? O poder do Dante é tanto que ele comparou vários reis demônios, né? Banalizou completamente o poder desses reis demônios. Pra vocês terem ideia, eu vou falar de um rei demônio aqui, que no caso é o Agorsax, o caos. Eu não sei como é que fala esse negócio direito, mas vamos ali. Vamos falar sobre o Agorsax, o caos, né? Bem, basicamente ele é um poderoso deus demônio, né? Que basicamente travou uma guerra contra o Modus lá no submundo, né? E basicamente ele simplesmente dividiu o submundo em dois após a derrota do Modus, né? E conseguiu governar o submundo por mais de um milênio, né? Outro feito dele é que quando ele estava enfraquecido antes de ser totalmente revivido, ele estava fazendo com que o mundo demoníaco e o mundo humano se fundissem, né? Revertendo ao universo ao seu ponto original, onde os dois mundos já foram uma única dimensão. Basicamente, ó, pra você ver o nível desse bicho, tá simplesmente conseguindo afetar todo o universo, né? Duas dimensões infinitas completamente. Outro feito absurdo, né, do caos, né, desse ser que o Dante simplesmente banalizou, foi com a sua mera presença, ele já estava sendo capaz de distorcer todo o espaço-tempo, né, incluindo passado, presente e futuro, todos juntos, né? E o resultado da sua guerra foi suficiente para dividir simplesmente o submundo. E basicamente esse aí é o Argox. Agora vamos falar sobre o Dante, né? Basicamente o Dante depois ele ficou mais forte ainda e foi capaz de derrotar o Urizen. E basicamente esse Urizen aí, já no começo de Devil May Cry 5, ele já se demonstrou ser mais forte que o Dante, que era mais forte que o Modus, e o Argox, que foi o que eu acabei de falar aqui, que simplesmente estava distorcendo todo o espaço-tempo, né? Passado, presente e futuro. E basicamente depois disso o Dante ainda ficou mais forte, visto que ele era comparado ao Virgil, que basicamente seria a contrametade do Urizen. Agora vamos à velocidade do Dante, né? O Dante, ele é simplesmente rápido, ele é comparável e superior até mesmo ao Pluton, né? Ou Pluto, que basicamente esse demônio aí, esse rei demônio, ele tinha
capacidade de simplesmente viajar no tempo apenas com a velocidade, né? Olha pra você ver o nível, isso aí ele fazia isso casualmente. Ele também era superior aos seus subordinados, que tinha a capacidade de percorrer todo o submundo, que basicamente o submundo é considerado infinito, né? No caso, imensurável. Você vê o nível da velocidade do Dante, no caso seria uma velocidade simplesmente imensurável. Agora vamos falar sobre uma habilidade notável que o Dante tem. Bem, o Kratos não tem, ele pode, se quiser considerar, a fúria do Kratos, mas isso eu acho que não vai fazer tanta diferença assim em Deus nessa batalha aqui agora, né? E basicamente o poder do Dante, né, que é uma habilidade notável dele, é o Devil Trigger, que basicamente aumenta todas as habilidades que ele tem, né, as características, força, velocidade, percepção, e dá diversas habilidades para ele, né? E basicamente essa seria uma habilidade notável do Dante. Agora vamos à inteligência do Dante. Bem, o Dante com toda certeza ele é bastante inteligente, né? Visto que ele é capaz de dominar várias armas facilmente, né? Também ele tem várias aptidões para músicas e outras atividades que não sejam só relacionadas à batalha, mostrando assim que ele é extremamente inteligente em todas as áreas, podendo até escalar ele como um gênio, né? O Dante ele também tem uma percepção, né? Uma capacidade analítica muito poderosa, visto que ele foi capaz de analisar, né? E perceber todas as habilidades desses reis demônios, desses inimigos que ele foi enfrentando ao longo da sua aventura, né? Dando para ele uma inteligência extremamente elevada. Agora vamos falar sobre a durabilidade do Dante. Bem, com toda certeza a durabilidade do Dante é extremamente elevada, é comparável à sua potência de ataque, visto que ele foi capaz de enfrentar vários reis demônios, conseguiu lutar com o verde por vários dias, né? E ele também tem uma regeneração extremamente elevada, visto que ele foi atravessado pelo peito, né? E simplesmente regenerou, mostrando que sim, o Dante é extremamente durável, tem um grande vigor e uma grande regeneração. Agora vamos falar sobre as armas, né? O Dante, a gente sabe que ele tem bastante armas, mas eu vou considerar somente as espadas dele, né? Não vou considerar muita arma e as pistolas dele, né? Que basicamente são as armas que ele mais usa aí no jogo, né? E basicamente essas armas são extremamente poderosas, né? E na mão do Dante são armas extremamente incríveis para o combate, né? E basicamente, né, essas foram as habilidades de cada um, né? Espero que vocês tenham entendido, né, a força de cada um. E agora vamos à conclusão aqui de quem sairia vencedor dessa batalha. Bem, agora vamos ao vencedor. Bem, com toda certeza, nenhuma luta difícil para ambos os lutadores, né? Nenhuma vitória seria alcançada simplesmente facilmente. Com toda certeza seria uma batalha profunda. Bem, e eu analisando aqui profundamente, né, o vencedor seria o Dante, né? Galera, o Dante ele venceria o Kratos nessa batalha, né? Visto, né, que os dois, apesar de serem muito fortes, né, têm suas forças até escaladas para a imensurabilidade, com toda certeza o Dante sairia vencedor dessa batalha, porque ele tem feitos mais robustos que o Kratos, né, e tem feitos muito maiores que o Kratos. Então, com toda certeza, o Dante de Devil May Cry, se a gente fosse considerar em uma luta, se for considerar força, velocidade, habilidades e poderes, o Dante com toda certeza sairia vencedor em relação ao Kratos. O Dante conseguiria sim derrotar o Kratos, não tem muito o que discutir quanto a isso. Bem, esse foi o vídeo, até o próximo e tchau!